Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos vieses cognitivos mais importantes que moldam o nosso julgamento, o excesso de confiança. Olha, esse viés é tão onipresente, tão influente, que alguns pesquisadores chegam a chamá-lo de a mãe de todos os vieses. É um título em tanto, né? Mas o impacto dele justifica essa fama toda. E as consequências? Bem, elas estão longe de serem pequenas. O excesso de confiança já foi combustível para guerras, já causou bolhas no mercado financeiro e foi um fator-chave em desastres enormes, como o de Chernobyl e o acidente com o ônibus espacial Challenger. Então vamos lá, vamos entender essa armadilha. Afinal, o que é exatamente o excesso de confiança? Basicamente, é aquele viés cognitivo em que a nossa confiança subjetiva, aquilo que a gente acha que sabe, é sempre maior do que a nossa precisão objetiva. E olha, essa é uma das descobertas mais sólidas e replicadas na psicologia do julgamento. O excesso de confiança tem, digamos, três caras principais. A superprecisão, que é ter certeza demais de que os nossos julgamentos estão corretos. A superestimação, que é achar que a gente é melhor do que realmente é. E a localização excessiva, que é acreditar que somos melhores que os outros. Nesta nossa análise, o foco vai ser na superprecisão, porque ela é a base, o alicerce de onde os outros tipos de excesso de confiança costumam nascer. E isso nos leva direto para essa tal de ilusão da precisão. Será que a gente tem certeza demais sobre o que acredita saber? Para a gente ter uma ideia, aqui vai uma pergunta. Se alguém pedisse para estimar a população mundial em 2012, que intervalo de números seria necessário para se ter 98% de certeza que a resposta certa está ali dentro? Essa pergunta é baseada num estudo bem famoso. Nele, os pesquisadores pediram exatamente isso, que as pessoas criassem um intervalo de confiança de 98%, ou seja, um intervalo tão grande, mas tão grande, que elas se sentissem praticamente seguras de que a resposta correta estaria ali no meio. O resultado foi impressionante. A resposta correta ficou fora desses intervalos 98% certos em 47% das vezes, quase metade das vezes. E o que isso mostra? Exatamente a superprecisão em ação. Os intervalos de confiança eram estreitos demais, revelando que as pessoas confiam muito mais na precisão do próprio conhecimento do que deveriam, mesmo em assuntos que elas não dominam. Tá, mas isso acontece só num laboratório, com gente comum? Não mesmo. Vamos ver como a superprecisão afeta até os especialistas no mundo real. Pensa só, um estudo que durou 10 anos pediu a mais de 13 mil executivos financeiros para prever os retornos do mercado de ações, dando um intervalo de confiança de 80%. E o resultado ilustra perfeitamente essa desconexão. Eles declararam ter 80% de confiança nas suas previsões, mas a precisão real ficou em apenas 36%. É uma diferença gigantesca. E a pesquisa descobriu algo ainda mais alarmante. Essa má calibração, essa diferença entre confiança e realidade, fica ainda pior em períodos de grande incerteza. Quer dizer, é justamente quando mais precisamos de um bom julgamento que o viés ataca com mais força. E por que isso tudo importa na prática? Bem, imagina uma equipe jurídica 98% certa da vitória que decide ir para um julgamento caríssimo em vez de aceitar um acordo. Ou uma equipe de marketing tão confiante na previsão de vendas que nem se preocupa em criar um plano B. As consequências são reais e podem custar muito caro. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Agora, como a gente recalibra o nosso julgamento? Vamos ver duas estratégias bem práticas para combater a superprecisão. Então, a pergunta é, já que a gente sabe que a superprecisão existe, o que dá para fazer para corrigir isso? A primeira estratégia é surpreendentemente simples e eficaz. Criar uma multidão interna. Funciona assim, olha só. Primeiro, faça uma estimativa inicial. Depois, o passo mais importante. Pare. Pense de novo, mas de um ângulo totalmente diferente. Tente desafiar as suas próprias suposições. Aí, faça uma segunda estimativa, independente da primeira. E, no final, calcule a média das duas. Essa média tende a ser bem mais precisa que qualquer uma das estimativas sozinhas. A segunda estratégia é igualmente poderosa e fácil de aplicar. Simplesmente considere a alternativa. É um exercício mental bem direto. Se a chance de sucesso de algo parece ser de 98%, pare e pense, qual é a chance de fracasso? Forçar o cérebro a articular a probabilidade do outro resultado, nesse caso 2%,
Nos ajuda a recalibrar aquele julgamento inicial, que muitas vezes é otimista demais. O ponto central aqui é que as duas estratégias forçam uma coisa essencial, uma pausa e uma recalibração. Elas ajudam a gente a ampliar nosso intervalo de confiança mental para que ele se torne mais realista e menos perigosamente preciso. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar para reflexão. Depois de tudo isso, sobre o que exatamente dá para se ter 98% de certeza hoje em dia?